Pronto. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Roberto Gonçalves Ramalho. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, todos, todas e todos vocês, à terceira mesa e penúltima mesa do nosso evento, primeiro evento do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual do IFRJ Campus Paracambi. Tá? Chegou a minha vez de dar uma pequena contribuição, uma humilde contribuição para vocês, sob a forma de uma palestra chamada Breve Genealogia das Homofobias, Desconstruindo Hipocrisias Institucionalizadas. E assim, foi intencional, o título aqui vocês percebem, né? Homofobias no plural, e vai ficar claro para a gente depois por que isso. Eu já começo, né, fazendo um pedido de desculpazinho. O nosso encontro é sobre homofobia e transfobia, tá? Mas tudo que eu estudei para trazer essa fala para vocês hoje é de um livro de homofobia. Mas vocês vão perceber claramente, tá? Em alguns momentos eu vou chamar a atenção de vocês para isso, que o que a gente está vendo aqui é perfeitamente aplicável à transfobia também. Tá? Os mecanismos são muito semelhantes, eles andam de mãos dadas. Tá? Ao final da apresentação, eu vou dizer para vocês, a bibliografia vai estar aqui no PowerPoint, a bibliografia do livro que eu usei para falar sobre isso. É um livrinho fininho, muito esclarecedor, tá? Se chama Homofobia e tem um subtítulo, a gente vai ver no final, que eu já não me lembro, do escritor ítalo-argentino Daniel Borillo, ou Borillo, né? Hoje ele reside na Itália, mas ele nasceu na Argentina, se formou na Universidade da Argentina e depois fez várias outras pós-complementações na Itália. Tá? Então, assim, um livro riquíssimo para a gente entender como que nasceram esses preconceitos que muitos de nós ainda trazemos com a gente, até hoje. E quando a gente entende como eles nasceram, como que eles se enraizaram na sociedade, e quando a gente percebe que isso vem acontecendo há muitos séculos, tá, a gente entende por que é tão difícil se livrar desses preconceitos. Por que é tão difícil a gente se desamarrar dessas correntes? Por que o processo de desconstrução dessas homofobias, ou da transfobia, ou da lesbofobia, né, qualquer outro tipo de fobia com relação à expressão de gênero ou orientação sexual, por que é tão difícil a gente se desconstruir, se soltar deles, porque a gente acha que eles são muito naturais, que tudo isso que a gente pensa é muito natural. Então, eu vou começar aqui, né, mostrando, vamos lá, começando com origens do termo, tá, e tipos de homofobia. E eu coloquei ali um smiley, dando uma coçadinha na cabeça, tipo, tipos de homofobia, tem mais de um? Tem sim. Tá? E eles vão ser muito úteis para a gente entender isso que eu falei agora. Tá? Michel Foucault vai falar na História da Sexualidade que a gente vem sendo, reproduzindo, tá, uma repressão e um adestramento social há tanto tempo, e que se torna difícil, por isso se torna difícil a gente se livrar deles. E isso fica muito claro para nós, eu espero que fique, ao final dessa humilde palestra. Vamos lá. Acredita-se que essa palavra, tá, homofobia, ela foi inventada por um pesquisador chamado K.T. Smith, aí eu colocando em inglês, né, em 1971, ou seja, bem recente, num artigo em que ele tentava estudar traços das personalidades homofóbicas. Em 1972, outro pesquisador, Jay Weinberg, oferece a primeira definição, um ano depois, de homofobia. E aí a gente tem dois caminhos aqui, tá? É uma definição bifurcada. O medo de compartilhar um espaço fechado com um homossexual ou uma homossexual, ou, no que se refere aos próprios homossexuais, o ódio por si mesmo. Tá? Ou seja, isso a gente chama, tá, na literatura especializada, os estudiosos chamam isso de homofobia internalizada. E por que isso acontece? Devido a todos esses anos, tá, dessa prática opressiva, repressiva e adestradora que a gente sofre e que a gente já nasce inserido dentro dela. Então, os próprios homossexuais, muitas das vezes, tá, a menos que eles tenham um caminho... Pois é, Rodrigo.
um caminho assim de muito privilégio, eles já naturalmente vão internalizando essa homofobia, tá? E aí eu não escolhi não colocar aqui, tá? Porque isso foi só a referência que o livro faz é só a inserção da palavra homofobia no dicionário de língua francesa, que só se deu em 1998. Tá? Então, quando a gente pensa assim, a gente pode se perguntar, quer dizer que essas coisas não existiam antes de 1998 ou antes de 1971, 1972? Claro que não. Okay? Então, vamos lá. Borilho começa falando que em 1980, dois pesquisadores começaram a se aprofundar nesses estudos, tá? Hudson e Ricketts, e eles fazem uma diferenciação pela primeira vez entre homofobia e homonegatividade. Tá? E aí você tem, né, a homofobia, que a gente já viu no slide anterior, como sendo esse medo de estar perto, de dividir um espaço com outro homossexual, ou o ódio de si mesmo quando se é homossexual. Eles propõem essa nova camada que é chamada de homonegatividade. O que seria a homonegatividade? Uma junção, uma amálgama, tanto da homofobia, tá, mas todas as atitudes negativas contra a homossexualidade no âmbito social, moral, jurídico ou antropológico. Tá? E aí o Borilho, o autor do livro, vai falar que isso explica, por exemplo, o comportamento daquelas pessoas que não experimentam homofobia, mas experimentam essa segunda camada da heteronormatividade, que são capazes de dizer assim, eu não tenho nada contra, mas até aí, até você dar os mesmos direitos, direitos à herança, direito a casamento, plano de saúde, né, dividir plano de saúde, etc. e tal, já é outra história. Né? É assim que ele percebe que consegue haver essa cisão entre essas duas pessoas. Não, eu não sou homofóbico, mas eu não defendo que essas pessoas tenham os mesmos direitos. É que essa pessoa está ali com essa homonegatividade, né, menos a parte da homofobia. Okay? Vamos lá. Essa distinção entre homofobia e homonegatividade, né, permite a gente enxergar duas dimensões. A esfera pessoal, que é a aversão à pessoa do homossexual ou da homossexual, né? E a esfera social, que é a aversão à homossexualidade enquanto o fenômeno social, né? E aí aquilo que eu falei agora há pouco, com essa sobreposição da esfera pessoal, exatamente, Rodrigo, não reconhecer o homossexual como um sujeito de direitos. Com essa sobreposição de camadas do pessoal e o social, é que a gente consegue entender melhor um quadro que é muito comum nas sociedades modernas, que é a pessoa dizer, eu tolero, eu tenho amigos, eu conheço, eu não tenho nada contra, né? Mas é inaceitável que existam políticas de inclusão, né, que existam políticas que reivindiquem os mesmos direitos e que existam equidade de direitos, finalmente. É. E aí nós temos mais tipos de homofobia surgindo, exatamente. Respeito, mas não na minha família. Né? O filho dos outros, tudo bem, mas se fosse com o meu, eu corrigia. Né? Então, a homofobia irracional e a homofobia cognitiva. A primeira, a irracional, ela é uma manifestação emotiva, que o pesquisador Daniel Borilho, ele compara com outras fobias que as pessoas têm. Como, por exemplo, a zoofobia, que é medo de determinados animais. Tá? Eu tenho uma amiga que ela tem pavor de morcego, por exemplo, e ela diz, eu não consigo explicar por quê. Eu nunca tive um trauma, etc. e tal, mas eu não consigo, né, se um morcego surge voando aqui, eu simplesmente vou entrar embaixo da cama, eu vou sair correndo, ela tem pavor. Então essa seria a zoofobia, claustrofobia, medo de lugar fechado, agorafobia, medo de lugar aberto e todos os outros, né? É emotiva. São sentimentos que envolvem a pessoa ter medo, aversão, repulsa, tá? E por serem fenômenos irracionais, essas raízes são muito individuais, são pessoais. É aquela coisa de você tem que investigar, você tem que procurar ajuda, saber de onde surgiu, né? Onde é que está lá no seu subconsciente, por que isso surgiu, né? Qual foi a origem disso? E se você quiser trabalhar para se livrar desse tipo de medo. É a homofobia irracional. Agora, a segunda, que é a homofobia cognitiva, já é um fenômeno social.
que pretende, aí o objetivo da homofobia cognitiva é perpetuar unicamente, legitimizar unicamente, né, no caso, legitimizar a diferença hétero-homossexual e não representando uma rejeição ao indivíduo. É aquilo que diz, não, tudo bem você ser, mas também querer casar, tudo bem você ser, mas querer dividir herança, querer ter pensão do seu marido ou da sua esposa, não, não pode. Tá? É o que permite que ninguém se sinta ultrajado pela falta de equidade. Tipo, não, tudo bem, é homossexual, mas ué, qual o problema deles não terem os mesmos direitos? Essa é a homofobia cognitiva, que é social, tá? Não é a pessoa do homossexual a que se tem aversão, repulsa, mas é a ideia da homossexualidade, ok? Temos mais. Homofobia geral e específica. A homofobia geral é um tipo de sexismo, tá? Ela vai desqualificar, desvalorizar as pessoas a quem a gente atribui características ou defeitos, entre aspas mesmo, né, que são atribuídos a outro sexo ou gênero. E aí o Borilho dá um exemplo, em sociedades machistas, por exemplo, é a negação do feminino e da homossexualidade, tá? Que são lidos como inimigos da virilidade, da masculinidade. Tá? Esse sexismo envolve o machismo, essa coisa de dizer, o mecanismo é o mesmo, do homem que diz, eu sou heterossexual, eu me relaciono com as mulheres, mas ele vai ter uma abordagem, um tratamento dessas mulheres extremamente objetificante e que não valoriza as mulheres e que não vê as mulheres como detentoras dos mesmos direitos, que acha que as mulheres não têm direitos à equidade de trabalho, de posição social, de salários, etc. Tá? Já a homofobia específica é dirigida especificamente aos gays e às lésbicas. Aqui pode ficar uma pequena confusão, tá? Porque a gente fala de homofobia geral como um todo, isso faz com que a pessoa tenha problemas, inclusive com indivíduos que são, vamos dizer assim, cuja expressão de gênero não segue os padrões sociais estabelecidos, mas que nem gays e lésbicas são. Ok? Ficou claro isso? Tipo, a pessoa está pagando, vamos dizer assim, por uma coisa que ela nem é. Ok? Agora, eu trouxe para vocês uma coisa que o Borilho aponta e que é muito séria. O Rodrigo já falou aqui com a gente, pelo chat, que é a orientação sexual enquanto única discriminação juridicamente inscrita. O título parece estranho, assim, mas é muito simples da gente entender. Deixa eu mostrar para vocês. E é um raciocínio que às vezes a gente não faz. Vou convocar vocês a fazerem um exercício mental. Pensem em outros marcadores sociais de discriminação, como, por exemplo, religião, origem étnica, raça, cor da pele, sexo, etc, etc e tal. Tá? A qual desses marcadores sociais de discriminação, tá, de pessoas, de indivíduos que sofrem discriminação na nossa sociedade, a qual dessas pessoas ainda são negados direitos jurídicos? De comprar uma propriedade, de votar, de dirigir, seja ele qual for. Vocês conseguem pensar em algum? Pois é, o Borilho chama a atenção que a orientação sexual ainda permanece como um único marcador, tá, de discriminação social que ainda está inscrito na ordem jurídica, que ainda tem vários direitos negados. Isso até hoje. Tá? É claro que isso tem nuances de países para países, a gente sabe que países vêm aprovando o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, que vêm melhorando as suas legislações, mas isso ainda acontece em pleno século XXI. Em pleno século XXI, ainda há países que matam pessoas que amam pessoas do mesmo sexo. Ok? Sim, é. Isso aí, Patrick. Perdi o mouse aqui. Então, por exemplo, desenvolvendo. Enquanto o racismo, a xenofobia, a misoginia, o antissemitismo são formalmente condenados institucionalmente, a homofobia ela permanece quase como uma opinião de bom senso na sociedade moderna, na sociedade contemporânea. Tá? Isso ainda existe.
Tipo, a gente vê na nossa cultura, a gente vê no nosso país, que parece de algum tempo para cá, né, essa coisa do guardar o preconceito que os alunos muito brilhantemente falaram no Cine Debate, né, não, a gente não guarda não, a gente escancara. Hoje em dia a gente escancara esse preconceito. Até outro dia era feio escancarar, a gente guardava, a gente escondia lá no fundo do armário, não é isso? Mas hoje em dia parece que não, está liberado, está permitido. Todo mundo é livre de escancarar, de expressar, de praticar, né, com todas as suas consequências que esse preconceito traz, porque a homofobia ainda permanece como sendo uma opinião de bom senso. Não, tem que reprovar, isso aí não está certo, como se fosse isso. Tá? E de acordo com Daniel Borilho, isso não acontece mais com a maioria, exatamente, da liberdade de expressão, com a maioria dos outros marcadores sociais de discriminação. Agora, vamos começar um pequeno filme, Homofobia, Origens. Parece até título de filme, né? Vamos entender de onde surgiu isso, de onde surge esse sentimento, essa aversão. Porque ele não brota do nada, nós não nascemos com ele. Nós nascemos inseridos em sociedades, né? Nossa, olha o relato da Júlia no chat, gente. Né? É ultrajante. Né? A gente ainda vive em sociedade que assim, a partir do momento que a gente coloca, né, os pés para fora do hospital, no colo dos nossos pais, a gente já é inserido num sistema que vai nos guiar, que vai nos adestrar para uma sociedade homofóbica. Então, começando. Tá? Na antiguidade, para as civilizações greco-romanas, por exemplo, a homossexualidade não tinha nenhuma significação especial. Tá? Então, gregos e romanos, se transava-se com homens ou mulheres, né, homens com homens, mulheres com mulheres, ou homens com mulheres, ou todo mundo com todo mundo, para eles isso não tinha nenhuma significação. Tinha alguns requisitos, e aí eles vão ajudar a gente a entender como tudo isso é muito cultural e é histórico. Tá? E como sendo um fenômeno histórico, ele também está plenamente passível de mudar ao longo dos anos. Por exemplo, o que era mal visto na Roma clássica era que as relações afastassem o indivíduo de seus deveres sociais. Se não afastassem, não importava com quem você estava transando. Tá? Que ninguém se relacionasse com alguém de posição social inferior. Então isso fala muito sobre as relações de poder. E a próxima, tá, o próximo aspecto mal visto também vai falar sobre isso. Não adotar o papel passivo com subordinados. Então, isso sim era mal visto. Então, se um homem de uma determinada posição, de um determinado ranking social, desempenhasse o papel de passivo com seu subordinado, aí sim ele seria mal visto. Mas isso não aconteceria se ele fosse o ativo da relação. Ok? Isso fala bastante sobre a questão da balança dos poderes, certo? E o significado que até hoje é atribuído para a relação sexual, tá, passiva entre dois homens, por exemplo. A problemática mesmo vai surgir no final do século XIX, ou seja, 2 séculos atrás, menos de 2 séculos, porque foi no final do século XIX. Tá? E onde que ela vai ser originada? Claro, na tradição judaico-cristã. Okay? Vamos desenvolver isso um pouquinho mais. Ainda sobre homofobia e origens. Tá? Quando é que vai mudar o entendimento do Império Romano? Né? Aquela sociedade que não via nenhuma necessidade de categorizar, que não via nenhum problema entre relações sexuais, com relações sexuais de indivíduos do mesmo sexo. Isso vai começar a mudar quando começa a influência do cristianismo. Tá? E aí Daniel Borilho dá um exemplo para nós, que não está aqui no PowerPoint, mas que eu vou falar. Por exemplo, no ano 390, o imperador Teodósio I ele passa a ordenar à fogueira gays passivos. Nota-se uma ligação tácita, tá, subreptícia, silenciosa, a expressão vista como própria da feminilidade, ou seja, a passividade entre dois homens, tá? Um homem passivo estaria ligado diretamente à feminilidade, que seria uma ameaça ao vigor e à sobrevivência de Roma.
Ou seja, para que Roma se imponha, para que Roma detenha o seu poder, ela precisa de machos, ela precisa de masculinidade, de virilidade. E se você é um homem passivo, não, você vai para a fogueira, ok? Você está enfraquecendo a nossa sociedade. Mas isso só começa a acontecer em 390, ok? Por volta do século IV, não é isso? Com o imperador Teodósio I, depois que o Império Romano já está sofrendo a influência do cristianismo. Contextualizando as narrativas bíblicas historicamente, tá? Borilho vai falar um pouquinho sobre o povo do Egito, né? O povo de Israel quando é libertado do Egito. Tá? Então você tem ali um povo livre agora para exercer, né, a sua posição, né? E ele começa a ter a intenção de garantir a sua população, de marcar a sua cultura. E era uma cultura patriarcal que tinha como objetivo se multiplicar, se afirmar, se consolidar. E a partir daí, ele vai priorizar a procriação. Daí começa essa ideia de que sexo é para procriação, sexo é para procriação. Tá? Borilho vai falar com a gente sobre essa noção bíblica que o esperma ele adquire praticamente, ele vira um elemento quase sagrado, tá? E que o desperdício do esperma era passível de condenação, porque era uma sociedade recém-libertada que queria se firmar e que para se firmar, para crescer, para ganhar força, para se estabelecer, tinha que se reproduzir. Certo? Lembre-se, quando as escrituras falam em vício contra a natureza, tá, essa fala está sempre atribuída à ordem moral, jamais a um dado científico. Seria imoral você, né, cometer essa atrocidade, vamos dizer assim. Está indo muito rápido, gente? Não? Tá não, tá ótimo. Então a gente chega no século XIX, que é quando acontece a medicalização da homofobia. Que medicalização? A gente está falando do surgimento da medicina ocidental contemporânea conforme a gente conhece hoje. Tá? E isso principalmente com o desenvolvimento da psiquiatria. Então vamos lá. A própria interpretação da homossexualidade pela medicina, ela já nasce homofóbica. Tá? A medicina ela não vai buscar integração, ela vai mostrar a patologização e com isso, se você detecta uma doença, você busca a cura. A homossexualidade ela já nasce como uma neurose, com uma perversão e com uma doença. Mas curiosidade, até mesmo Freud, o grande psiquiatra austríaco, todo mundo conhece, já ouviu falar, tá? Ele apresenta um artigo em 1905, que é esse que está aqui no rodapé da página, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Tá? E nesse estudo, ele aponta que a bissexualidade é original do ser humano. E a homossexualidade, que ele ainda chamava de inversão, porque naquela época, quando ele escreveu isso, o termo homossexual ele tinha recém sido criado, ele não estava popularizado ainda, tá? Ele entendia a homossexualidade como ocasional ou absoluta. Tá? O que ele quer dizer com isso? Eu grifei as palavras ali, ocasional ou absoluta. Isso, gente, já aponta lá no começo do século XX para o que hoje a gente entende como sexualidade fluida. Tá? Que as pessoas nem sempre, nem todas as pessoas são 100% homossexuais ao longo da vida. Tá? Ou heterossexuais ao longo da vida. Freud já apontava para isso lá no começo do século passado. Há 116 anos. Né? Mas o final aqui da frase diz assim, mas ele não escapa à sua época. Mesmo com esses estudos revolucionários, tá, de concluir que o ser humano é, por natureza, bissexual, tá, e que a homossexualidade ela pode acontecer em determinado momento da vida, ela pode flutuar, a pessoa pode flutuar, ora ser homossexual, ter práticas homossexuais, ora não ter, ou se fixar nessa prática, ou jamais se fixar, etc. e tal, isso não escapou à mentalidade da medicina, da medicalização da homofobia na época. Ou seja, apesar dos esforços dele, ele estava nadando contra a corrente. Tá? A medicina entra no século XX, que é o século passado, começou em 1901, ainda procurando uma cura para a homossexualidade.
E a gente sabe, como já foi falado na palestra de abertura, na mesa de abertura, né, que a Organização Mundial de Saúde só veio tirar a homossexualidade, que até então se chamava homossexualismo, com esse sufixo ismo que denota doença, né, só veio tirar da lista de doenças do seu manual em 1990, quando, dia 17 de maio de 90, ou seja, hoje está completando 31 anos. Em termos históricos, isso é ontem, né, Rodrigo? A gente pode dizer, isso é ontem. Então, até ontem, né, tipo, já no meu tempo de vida, eu tinha 10 anos de idade, eu era considerado doente. Né? E você sabe que quando a medicina considera alguma doença, a medicina se dá o direito, se concede o direito de buscar uma cura. Tá? E existiam muitas práticas bizarras de cura da homossexualidade, tá? Que... Júlia, desculpa, às vezes a gente ri, mas não é um riso de alegria, não. É um riso de choque e de tristeza. Né? Muitas práticas consideradas terapêuticas de cura que envolviam eletrochoque, lobotomia, tirar um pedaço do cérebro da pessoa, né? Quem já viu American Horror Story Asylum, a segunda temporada, se eu não me engano, é a segunda temporada, sabe do que eu estou falando, com a personagem da Sarah Paulson. Okay? Ela é submetida a isso no asilo, né, no manicômio. E aí, pronto, agora que a gente já viu a origem, né, um pouco, claro, um pouquinho, não dá para ver tudo, né, gente? A gente tinha que ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso. A gente tem material para ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso. Eu começo a segunda parte da proposição do título da minha palestra, que é escancarar essas hipocrisias institucionalizadas. Tá? Para ajudar a gente a acelerar a nossa desconstrução dessas homofobias. Vamos lá. Sob uma perspectiva antropológica, tá? A homossexualidade associada ao prazer era associada ao prazer do homem selvagem. E isso significava que ela era inferior aos homens, às civilizações mais avançadas. Tá? De acordo com Daniel Borilho, o antropologismo moderno até consegue se soltar desse conceito hierárquico de um é mais avançado, é uma civilização mais avançada, e o outro é selvagem. Até consegue. Tá? E até consegue defender o reconhecimento e a integração da homossexualidade. Mas tem um porém. Contanto que, e eu coloquei em verde, as divisões entre feminino e masculino permaneçam. Ou seja, não se aceita que a gente crie, né, vamos dizer, me falta a palavra agora, uma névoa entre essa divisão clara, que tem que ser clara entre o que é masculino e o que é feminino. E aí eu chego naquele momento que eu falo para vocês que a gente pode pensar também a transexualidade, a transgeneridade, que é justamente o que ela faz no imaginário coletivo, não é isso? É sacudir essa diferenciação clara, delimitada, certinha, entre o que pertence ao masculino e o que pertence ao feminino. Tá? O antropologismo moderno também estabelece preceitos indispensáveis à integração. Tá? E aí eles têm a ver com isso aqui, ó, que a homossexualidade esteja confinada à esfera privada, particular. Se ela escapa a isso, ela vai adentrar, ela vai invadir o plano político-jurídico que vai ameaçar as diferenciações dos sexos, o que é considerado, para o antropologismo moderno, indispensável para a manutenção da população. Do contrário, em outras palavras, é como se pudesse ocorrer uma catástrofe antropológica. Tá? Ainda em outras palavras, é como se a civilização humana, é como se a raça humana pudesse simplesmente desaparecer. Como se, em milênios de existência, a homossexualidade tivesse diminuído, né, a capacidade reprodutiva do ser humano, estivesse causando uma catástrofe. A gente nem vê aí o mundo superpopuloso. Né? A gente nem vê aí a quantidade, os bilhões e bilhões de pessoas que povoam o planeta, apesar da homossexualidade que existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem colocou os pés aqui nesse planeta. Então, assim, esse medo, se ele tem algum fundamento, né,
da humanidade acabar por conta da não reprodução entre homossexuais, alguém, por favor, me apresente uma pesquisa que eu gostaria muito de ler, com toda atenção, com todo carinho, para repensar, certo? Tiago, né? Vamos lá. Aí agora a gente entra na homofobia liberal, tá? Da política liberal. Para o liberal, de acordo com Daniel Borilho, a homossexualidade é uma escolha. Algo parecido como uma opinião. Tipo, você tem uma opinião sobre esse assunto, você tem uma escolha da sua sexualidade, você vai ser o quê? Gay, vai ser hétero, né? E essa escolha, ela é circunscrita, ela está demarcada na vida pessoal do indivíduo. Para o pensamento liberal, tá, a homossexualidade ela deve ser tolerada, tá? Mas só a heterossexualidade pode ser reconhecida socialmente e, portanto, institucionalizada. Infere-se, portanto, ou seja, a gente deduz, portanto, que a heterossexualidade também é uma escolha, que não tem como, né, a homossexualidade ser uma escolha e a heterossexualidade não ser, né? E por que, então, os direitos não podem ser iguais? Deixo a provocação, tá? Não vou dar resposta. Sendo assim, para a política liberal, o Estado até deve assegurar o respeito às vidas privadas dos indivíduos homossexuais, mas não deve ceder em hipótese alguma às reivindicações de igualdade. Ok? E aí é aquilo, não é onde você guarda o seu preconceito, mas qual é o seu medo? Né? Qual é a grande ameaça? E aí a gente chega à máxima aqui. O tolerar, que é o que o liberal faz, é completamente diferente de legitimar, de reconhecer. Certo? Mais hipocrisias institucionalizadas. A homofobia comunista. Olha essa eu gostei muito. Deixa eu ver, eu paro para ler aqui. Eu não consigo ler a mensagem toda. A homossexualidade seria uma degeneração que é resultado do capitalismo. Para a ideologia comunista stalinista, tá? Em uma sociedade comunista, a ordem social se confunde com a ordem moral. Então, quando você restaura a ordem social, surge então automaticamente a ordem moral, e isso como que magicamente acaba com a homossexualidade. Percebeu o raciocínio? Não teremos mais. E aí acabou o problema. Certo? Aproximamos-nos do fim dessa exibição, da palestra, não do fim da homofobia. Primeiro ponto, a homofobia está arraigada na sociedade, não é de hoje. Tá? Isso vem de muito, muito tempo. Segundo, como existe a homofobia individual, que é a rejeição, a aversão, né? E a social, que está atrelada ao senso de supremacia heterossexual, isso torna possível que alguém se diga livre da homofobia individual, tipo, eu não tenho problemas com homossexuais, mas que essa pessoa caia nas garras da segunda. Ou seja, tudo bem, pode ser gay, agora já querer casar, querer constituir família, querer adotar, querer, né, usufruir de direitos como plano de saúde, herança, etc. e tal, aí você já está querendo demais, ok? Isso vai levar a pessoa a aceitar, mas não defender direitos igualitários. Tá? O Borilho vai fazer uma analogia com um sujeito misógino, por exemplo. O sujeito misógino, né, que é aquele que se relaciona com as mulheres, mas acredita que a mulher é um ser inferior. Então a mulher para ele é apenas um objeto para uso do prazer, né, que ele não vai respeitar, que ele não vai tolerar que tem os mesmos direitos. E daí vai, por aí vai. Certo? Exatamente, Israel. Quem vocês pensam que são? Né? Por fim, a gente não pode deixar de marcar a homofobia na sociedade moderna como um dos elementos constitutivos do próprio senso de masculinidade. Isso é muito interessante. Tá? Um dos aspectos constitutivos dessa masculinidade, talvez o mais forte deles, residiria no ato de odiar qualquer coisa associada ao feminino.
E isso coloca a homossexualidade no topo dessa lista de ingredientes. Que lista de ingredientes é essa? Do caminho que o indivíduo homem, nascido homem, menino, deve percorrer para poder bater no peito no futuro e dizer assim, eu sou um homem, eu sou masculino. Tá? E aí a filósofa historiadora feminista francesa Elizabeth Badminter, falo como se fosse em inglês, mas não é, né, gente? É a mania. Tá? Ela fala sobre esse percurso do menino ao longo da sua formação, da formação da sua masculinidade. É como se o primeiro passo fosse se dissociar da mãe e afirmar, não sou seu neném. O segundo passo, estabelecer uma dissociação radical do sexo feminino, que se traduz como, não sou uma moça, eu sou um homem. E o terceiro passo, provar a si mesmo, né, provar a si mesmo que ele não é gay. E para provar a si mesmo que ele não é gay, ele precisa, é como se fosse uma demanda, tá? Odiar os homossexuais. Nesse mecanismo, isso faz com que o confronto desse ser que está construindo a sua masculinidade, parêntese, tóxica, tá? O confronto desse ser com o homossexual vai fazer aflorar a angústia dele de encontrar na sua própria personalidade aspectos que ele considera como femininos, tá? E que ele enxerga refletido naquele outro, com o qual ele está se comparando. Tá? Borilli vai até ao extremo de dizer que na grande maioria dos indivíduos, homens especificamente, né, em que você consegue ver claramente os traços de homofobia, você consegue também ver claramente esses traços que ele tanto odeia. Tá? Para bom entendedor, meia palavra basta. Acredito eu. Né? O terror da desintegração social. Vamos lá. Eu peguei aqui, tomei a liberdade de pegar um trechinho para ler para vocês. Né? Isso aí. Do livro, do Borilho. Tá? Página 94 e 95. Assim, qualquer forma de sexualidade dissociada da reprodução aparece como suspeita. A repressão da homossexualidade é justificada nessa ideologia como uma espécie de legítima defesa social. Tipo, eu tenho direito, né? Eu preciso fazer isso, é uma defesa minha. Mas então, se a reprodução qualifica o interesse social de uma sexualidade, ou seja, para se reproduzir você teoricamente precisa ser heterossexual, em detrimento de outra sexualidade, que é a homossexual, por que não impor, por um lado, a obrigação de casamento para os celibatários heterossexuais e, por outro, a reprodução aos casais homossexuais? Desculpa, a reprodução aos casais heterossexuais. Né? É claro, gente, o Borilho aqui, ele não está dando ideia de que a gente faça isso, ele está fazendo uma provocação. Tá? Por que não impor às pessoas estéreis a obrigação de se curarem ou de adotarem crianças? Eu não diria nem de adotar, né? Já que o imperativo da reprodução é tão forte, adotar já não entraria mais nessa equação. Teria que ser, olha, meu filho, se cura porque você tem que se reproduzir. E, finalmente, e aí é claro que ele não está falando de Brasil, ele está falando de outros países, né? Por que continuar autorizando a contracepção ou a interrupção voluntária da gravidez? Se a importância tão grande, tão maior, é a reprodução, tudo isso deveria ser terminantemente proibido. Tá? Mas, mais uma vez, ele não está sugerindo esse cenário, ele está fazendo uma provocação para mostrar para nós as hipocrisias, as rachaduras desse preconceito. Certo? A referência aqui, o livro é Homofobia, História e Crítica de um Preconceito, publicado em 2016, então ele está fresquinho, né? E eu queria encerrar com duas não são citações, mas eu vou parafrasear, tá? Nietzsche, em A Gaia Ciência, que ele fala assim, a verdade é uma espécie de erro que tem a seu favor a vantagem de ser irrefutável, porque o longo cozimento da história faz dela inegável. O que ele quis dizer com isso? Questionar esse conceito de verdade. Não, mas isso é uma verdade universal, não tem como fugir disso. O homem é homem, mulher é mulher. Apenas homens se reproduzem, apenas homens e mulheres se reproduzem, apenas homens e mulheres se relacionam. Isso. Né? E da onde que surge isso? Por que essa verdade ela é tão forte para nós? Porque
ela passou por um longo cozimento histórico. Em outras palavras, ela vem sendo apresentada como verdade há tanto, tanto, tanto tempo, que a gente passa para as próximas gerações sem nem parar para pensar o que a gente está passando. Sem nem se dar conta do que a gente está perpetuando. Sem nem tentar analisar criticamente aquilo que a gente está tocando para frente e que está sendo tão maléfico para a sociedade. E mais uma citação que eu gostaria de fazer é de um livro de Michel Foucault. Os meus alunos sabem que eu sou muito animal de estimação de Michel Foucault, para não usar um termo mais baixo, né, do livro Microfísica do Poder, que eu estou estudando nessas últimas semanas. Tá? Ele fala sobre a explicação da genealogia, ele discorre sobre a genealogia, quando você estuda a origem de alguma coisa, que foi o que eu ousei fazer aqui muito brevemente, para a gente ver a origem da homofobia. Tá? Quando pesquisamos a origem, ou seja, quando fazemos a genealogia de algo, não consolidamos nada. Pelo contrário, nós agitamos o que a gente acreditava que era imóvel, fragmentamos o que pensava ser unido. Então eu espero que com essa minha singela fala e curta fala, tá, a gente consiga agitar o fundo desse rio, desse mar turbulento, para trazer à tona vários desses problemas, hipocrisias, rachaduras, inconsistências históricas, tá, que vêm atrapalhando a nossa convivência enquanto ser humano há tanto tempo. Isso se torna muito sério, em especial, e agora trazendo para o contexto do nosso evento, em que a gente se propõe a discutir a homofobia e a transfobia no ambiente escolar, porque, assim, a gente não se dá conta, muitas das vezes, que a gente está contribuindo sistematicamente para a exclusão de muitas pessoas. Como, não me lembro se foi a professora Roberta ou a professora Jaqueline que falaram de manhã, tá? A gente já faz isso muito naturalmente. A exclusão começa dentro de casa desde muito cedo, quando a família percebe. Tá? Então essa pessoa ela já começa a ser destratada, ela começa a sofrer violência moral, violência psicológica, violência física. A infância dessa pessoa já começa a ser sofrida quando ela nem entende por que está sofrendo aqueles ataques. Tá? Quando ela se depara com a esfera social, esse sofrimento quintuplica, sextuplica, não tem nenhuma dimensão. Porque aí são desconhecidos, são pessoas na rua, né, são as pessoas que ela achava que seriam amigos e amigas dela, tá? Isso aconteceu comigo, né? Exatamente. E, principalmente, é onde eu quero chegar aqui, isso acontece dentro da escola. E acontece na escola, não só por parte dos colegas da escola, dos colegas de turma. Infelizmente, muitas escolas ainda não estão preparadas para sacudir o fundo desse mar turbulento e analisar, sabe? Separar o que vale a pena, o que não vale, o que é verdade, o que não é, ou então relativizar essa verdade que é tão vista como verdade universal, imóvel, né, que Foucault diz que não é, e que a gente percebe isso quando a gente faz uma genealogia, que a gente percebe que é histórica, que é cultural, que é social, que o que vale aqui não vale lá no outro país, ou o que vale hoje não valia antes, 100 anos atrás, ou o que vale nessa cultura não vale na outra. Quando a gente faz isso, a gente consegue enxergar com mais clareza quão mal a gente está fazendo para as pessoas, excluindo essas pessoas. A evasão escolar de pessoas LGBTQIA+, no Brasil, tá, é muito grande. O índice de suicídio entre os jovens LGBTQIA+, é muito elevado, porque comportamentos sociais assim levam à depressão, tá? Levam à culpabilização, tá? Levam à internalização dessa homofobia, cuja origem a gente viu agora. Tá? E a gente precisa mudar isso, porque essas pessoas têm direito à vida, essas pessoas têm direito à educação, têm direito ao acolhimento, têm direito a se formarem, têm direito a conseguir o emprego que elas quiserem, a carreira que elas quiserem, tá? Mas para isso a gente precisa parar de expulsá-las da escola, porque a gente faz isso enquanto colega de classe,
A gente faz isso enquanto conhecido de corredor. Às vezes a gente nem conhece aquela pessoa, mas a gente está fazendo com ela mesmo assim. Tá? E a gente faz isso, às vezes, enquanto professor. Tá? Eu tenho exemplos disso ao longo da minha vida escolar. Tá? Eu não me considero uma pessoa forte. Jamais me considerei uma pessoa forte, o que foi um subproduto de toda a carga negativa que eu absorvi do que eu passei na minha vida, desde da época em que eu entrei no ensino médio. Tá? Mas quando eu tenho assim segundos de lucidez, eu percebo que eu fui forte, sim. Porque eu tive muitas oportunidades para dizer, não, olha, chega, eu não consigo mais. Eu não consigo continuar. Eu preciso abandonar a escola. Porque a escola foi um ambiente de muita repressão para mim. Tá? E assim, a escola inteira e também por parte dos pedagogos, por parte dos professores, eu passei por isso. Tá? Isso é extremamente inaceitável e a gente tem que começar a exercer o nosso raciocínio crítico e perceber que aquilo que valia lá atrás, ou melhor, aquilo que nasceu lá atrás, tá? Obrigado, Júlia. É um absurdo. A gente não tem que aceitar de cabeça baixa, certo? Eu vou encerrar minha fala por aqui, para abrir para conversas, para perguntas, tá? Esse meu estudo com relação à homofobia, gente, ele ainda está muito embrionário, tá? Eu nunca escrevi nada sobre isso. Eu já tinha lido esse livro meses atrás, tá? E eu reli agora para estudar, para falar com vocês, mas eu nunca escrevi sobre ele, eu nunca fiz uma pesquisa sobre ele. Então, assim, pode ser que uma pergunta ou outra... Obrigado, Renata. Uma pergunta ou outra, eu digo assim, ainda não tenho o subsídio para te responder, tá? Mas se você quiser contribuir também ou perguntar, eu vou com humildade dizer, olha, no momento eu não consigo te responder. Por isso que quando a Jaqueline mostrou o livro dela hoje de manhã, enquanto ela falava, eu entrei na internet aqui e comprei o livro dela. Porque eu quero continuar lendo sobre o assunto. Eu quero continuar aprendendo, quebrando barreiras. Enfim, é isso. Microfone para vocês, gente. Obrigado, Renato. Obrigado. Oi. Rodrigo? Sou eu. Posso iniciar aqui, então, Com certeza. essa interlocução? Vou aumentar aqui o meu áudio, que o meu áudio está... E minha internet está horrível também. O Kaique perguntou se eu posso recomendar mais livros sobre o assunto, sobre homofobia. Eu recomendo esse, para começo de conversa, tá? E eu ainda nem li, mas eu recomendo o da professora Jaqueline, que ela falou com a gente de manhã. Tá? Que ela disse que é super didático. Por enquanto, eu só tenho esses dois, Kaique. Mais para frente, sempre que eu tiver, eu vou recomendando. Legal. Assim, o Roberto, eu não queria... Eu nem sei o que eu vou dizer direito, né? Eu abri aqui porque eu acho assim que depois do que a gente ouviu, né, da sua parte, da sua fala, o mínimo que a gente pode dizer para você é agradecer, né? Dizer um muitíssimo obrigado, porque você está trazendo esse tema, né? E é um tema que não está no currículo, né? É um tema que faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa sociedade. É uma sociedade machista, homofóbica, né? É uma sociedade que foi formada numa tradição patriarcal, né? De misoginia, né? De homofobia, de transfobia, né? E isso tudo está tão presente assim na nossa cultura, né, nas nossas relações intersubjetivas, né, nas nossas relações pessoais, familiares, profissionais, né, e há tantos lugares naturais, né, que envolvem esse tema, né, tanto preconceito, né, que foi sedimentando ao longo do tempo, né, e foi cristalizando esses lugares, né.
transformando eles em estigmas, né, em estereótipos, né, difíceis, né, de serem quebrados, né? Em verdades, né, Rodrigo? Em verdades, né? Mentiras, né? Falácias, né? Burrices, né? Ignorâncias, tanta coisa assim que a gente vai acumulando como país, né? E como que isso é bom assim a gente trazer isso para a escola, né? Como que é fundamental, é urgente, é necessário a gente fazer disso um tema que atravessa todo mundo, né? Homossexuais, heterossexuais, né? Não interessa. Isso é um tema nosso que a gente tem que enfrentar. Né? E aí eu queria dizer isso, assim, eu queria te agradecer muito assim pela coragem que você tem, né, de estar à frente do NUGED Paracambi. É o primeiro evento, assim, eu acho que virão muitos outros, né? E que bom, assim, que bom que você está entre a gente. Obrigado. Boa tarde. Só agradecer pela sua resistência, como aluno impactado por você todos os dias. Agradecer, né? Tantas histórias de pessoas que passam pelo que você passa todo dia e não resistem, são mortas, ou então cometem suicídio pela repressão da família, do social, dos que estão ao redor. O seu ato de coragem de todo dia resistir, ir à frente, estudar. E não só uma luta sua, mas você leva isso para cada um, para a aula, para os alunos. O próprio fato de escutar cada um de uma forma única, não só no contexto geral como alunos, eu acho isso magnífico, né? E é algo, Rodrigo, que infelizmente não é só do país, né? A era vitoriana é algo que trouxe muitas verdades, né? Coisas da era vitoriana ainda carregamos até hoje. Algo que já há muito tempo se passou, que a gente está aí até hoje, com verdades, né, instituídas aí que não fazem sentido, né? São puras... É uma religião, virou uma religião. Existe o Deus da punição, né? Não é o Deus cristão, é um Deus agora a par de qualquer religião que se formou, que é da moralidade, do que é certo, do que não pode ser contestado. E já que a nossa ideia é essa mesmo, destruir esse Deus aí, tirar ele desse pedestal, ver quem o colocou lá e quem o coloca todos os dias, e quebrar todos os dias essa religiosidade que carregamos dentro de nós, né? Eu acho que assim, é o único ato de coragem que deve ser feito em homenagem a todos que, ao longo dessa luta, não chegaram até aqui. Eu conheço pessoas que perderam amigos próximos, que perderam namorados de infância, namoradas de infância. Infância no sentido assim, sei lá, quase 18, falam a infância mais longa, né? Eu considero a infância como algo muito mais longo do que o normal. Mas, enfim, pessoas que estão ali no início da sua caminhada. Por causa disso, né? Você anda diferente, você anda do jeito errado. Como ser menino, como ser menina, aula de etiqueta. Isso está tudo aí no nosso dia a dia, né? A questão social também envolvendo tudo isso. Cara, que é complicado, muita coisa, mas obrigado pelas palestras, pelas lutas diárias, por abrir nossas mentes, por tudo, né? E a nossa lição de casa é fazer do nosso redor algo melhor, ou trazer essa discussão para o nosso redor. O meu dever de casa é trazer para as pessoas que estão ao meu redor aquilo que você trouxe para mim. Obrigado. Nós temos outras pessoas inscritas, mas eu posso falar uma coisinha de 30 segundos sobre coragem? Renata, você acompanhou quem está inscrito? Tô ligada aqui, pode deixar. Tá. Pode falar. Em 2005, quando eu estava apresentando o projeto de mestrado, tá, sobre o assunto, e eu usei o romance Frankenstein como uma analogia, o monstro de Frankenstein,
como uma analogia para essas monstruosidades sociais, monstruosidades entre aspas, porque a sociedade nos faz monstros, tá? A primeira reunião que eu tive com a minha futura orientadora, nós marcamos a reunião, ela sentou diante de mim, ela me conhecia da universidade, da graduação, tinha sido minha professora, provavelmente ela conhecia o meu jeito de ser, a minha personalidade, e ela chegou para mim e falou assim, a primeira coisa que ela perguntou não foi sobre o projeto, não foi sobre a pesquisa, não foi sobre nada, ela falou assim, Roberto, você tem certeza que você quer pesquisar isso? Você está preparado para as pedradas que você vai levar? Tá? Você tem coragem? E, assim, na hora meu coração disparou. Tá? Isso foi em 2005, eu tinha 24 anos. Tá? E eu disse para ela que eu tinha coragem porque eu tinha medo dela dizer assim, então sai daqui, você não vai fazer mestrado. Tá? Mas eu acho que eu não tive coragem, não. Eu tive ingenuidade e eu tive paixão. Porque quando eu sentei com os textos para ler, quando eu sentei com toda a teoria que eu comecei a pegar para estudar, e o livro que eu li, o Frankenstein, tá? Quem se encaixa quem sente na pele o que os LGBTQIA+, sentem, vão se identificar profundamente com o livro Frankenstein, eu recomendo a leitura, não tem nada a ver com isso, mas eu recomendo. Tá? E quando eu sentei com tudo isso, é como se o meu sangue tivesse acelerado assim a 1000 por hora. Então foi isso que eu senti quando eu falei para minha futura orientadora que eu tinha coragem. Tá? Mas eu não tinha coragem, e eu acho que até hoje eu não tenho coragem. Eu tenho um amor por tentar mudar. Tá? Vou abrir para quem levantou a mão. Agora é a Júlia. Eu só agradeço. Gente, maravilhoso, muito bom. Eu só agradeço mesmo. Todas as suas palavras, tudo que você falou, tudo que a gente vive, eu só agradeço. Muito obrigada. O João também foi maravilhoso nas palavras dele. Eu só agradeço. E vamos ser resistência, sim, até o final. Obrigado, Júlia. Carolina. Olá, professor. Não sei se me ouve bem, mas eu estou tentando aqui. Sou meio jurássica na parte. Ouvimos sim, Carolina. Está perfeito. Que bom, querida. Eu sou Carolina, sou lá do Pedro II, professora de História, e estou participando aqui do evento, muito feliz. Queria, na verdade, saudar, agradecer pelo FRJ estar fazendo o evento, né? Que seja o primeiro de muitos. E é isso mesmo, a gente vai construindo coragem. No início nunca é coragem, é ingenuidade, amor, e se negar a não ser o que se é, né, com naturalidade. E se a gente trabalha com educação, a gente tem que trabalhar na construção mesmo do indivíduo, um indivíduo pleno do contato e do convívio com a diversidade, pleno de respeito. É isso que nos cabe, né? É claro que dói, é claro que é difícil, né? É difícil tomar as pancadas, a gente já está aí há bastante tempo, né, professor, nessa história, e ser um professor homossexual e trabalhar com a causa, e ser uma diretora homossexual e trabalhar também com a causa, acima de tudo, se expor, é um esforço da exposição, eu não tenho dúvida, mas é também uma esperança muito grande, né, de uma sociedade que ainda precisa de nosso esforço, infelizmente, eles ainda precisam, todos ainda precisamos do esforço dessa exposição. Então, eu queria só agradecer a fala, agradecer a coragem, e dizer que a coragem a gente se constrói também junto, né? Então, muito bom que a gente, Pedro II e FRJ, instituições irmãs, possam unir essas iniciativas, né, coletivas, privadas, institucionais, cada vez mais, para que a gente se fortaleça junto na batalha, que é difícil, porque o inimigo é grande e é historicamente forte, né? Ele não vem de agora, ele não saiu do armário há pouco tempo, como nós sim, a nossa história ela é muito mais recente do que a história patriarcal, homofóbica, essa é uma história secular, né? Então, que a gente possa aí se construir juntos. Então, saudar e agradecer. Obrigada, professor. Eu que agradeço, pessoal. Essa é a nossa chave de ouro. Ela vai fechar o nosso evento daqui a pouco. A professora Carolina Meri Medeiros, do Colégio Pedro II. Não percam. Adorei o merchan e a propaganda, viu? Tinha mais gente de mãozinha levantada?
Não, não tem mais não. Deixa eu vou colocar aqui na conversa agora, já para facilitar. Exatamente. Nem gênero, nem sexualidade, nem sexo, né? Eu vou colocar aqui na palestra, como eu fiz no chat, como eu fiz no Cine Debate, o link já para a última mesa da professora Carolina, que é para ninguém perder. Aí vocês copiem, tá? E já deixa reservado aí, é às 6 horas. Desculpem a lentidão, é a tecnologia. Olha, tá aí o link, para ninguém perder. Eu sempre falo, tá, meu microfone está aberto, né? Tá. Eu sempre falo. Eu gosto muito de Foucault, né? Foucault está na minha vida desde 2005, quando eu comecei a estudar esses assuntos e vários livros dele. E ele diz, e é uma coisa muito real, né? Por que é tão difícil a gente se desapegar disso? Porque isso vem, como a professora Carolina falou, de séculos. Tá? Isso vem se consolidando há séculos. Tá? Ele fala até na microfísica do poder que não é repressão, mas é um adestramento. Tá? Ele chega a utilizar em História da Sexualidade, no capítulo 2, ele chama de a hipótese repressiva com relação à sexualidade, e aí em Microfísica do Poder, que eu estou lendo agora, ele diz que não é bem repressão, mas é isso, é um aprisionamento, né? É amarrar o corpo, né, em conceitos, nos únicos conceitos hegemonicamente aceitáveis, né? Utilizando para isso os padrões que o poder acredita como sendo os únicos padrões válidos. Não é a eliminação desses dissidentes, né? Porque se você elimina as dissidências, o poder perde a razão de ser. E outra coisa que surgiu também no evento anterior é a questão do poder, que não está numa instância superior a nós, apenas vindo de cima para baixo. Mas ele está permeando a gente ali, ele está infiltrado entre nós, né? O poder somos nós mesmos, que às vezes nem acreditamos que temos o poder. Então, o poder somos nós que fazemos a piadinha que a gente diz que é inofensiva com o nosso colega de turma, ou nós, enquanto professores, que permitimos que a piada seja feita porque é apenas um momento de descontração da turma. Não é isso? Nós estamos sendo coniventes com esse poder e perpetuando essas verdades como sendo sólidas, absolutas e imutáveis e, enfim, as únicas verdades válidas. Não é isso? É isso. Alguém mais? Eu quero agradecer todas as mensagens que estão chegando, né, aqui pelo chat, muito lindas. Isso, uma mão invisível. Né? E se ninguém tem mais comentários ou perguntas a fazer, eu acho que a gente encerra a gravação e vai fazer um segundo coffee break. Infelizmente, um coffee break que cada um vai fazer na sua casa. É isso? Ir ao banheiro, tomar o banho no fim de tarde. A Bianca está falando. Exatamente, Bianca. Bianca escreveu ali, vocês devem ter visto. Vivemos numa sociedade onde se expressar virou querer aparecer, ser modinha e tal. Digo como sociedade, não como educadora. Verdade. Né? E isso gera até o receio, né, o medo de levantar discussões necessárias para mudar o status quo que é tão maléfico, né? Que tem tantos efeitos negativos, porque a gente está oprimindo os nossos, né, o nosso futuro, os nossos jovens. Né? Isso aí, Renato. Obrigado. Então, Renata, amigos, encerramos a gravação agora e descansamos até o próximo evento às 18. Pode ser? Vou encerrar aqui, hein? Tá bem.